hoje vamos retornar então à nossa aula do tipo psicológico. No vídeo anterior eu falei sobre o pensamento extrovertido e o sentimento extrovertido, que são funções secundárias, né? Eu quero pedir desculpa então pelos equívocos, porque falar de tipos psicológicos exige aí uma racionalização, né? Pra gente conseguir estar expressando e a gente acaba ficando um pouco perdido. Eu vou seguir então falando sobre o tipo sensação extrovertida. Nesse tipo de funcionamento, nós temos aí então a função intuição introvertida como função inferior, que ela é oposta então à sensação e acaba tendo aí os seus conteúdos um pouco mais arcaicos. Como função auxiliar, nós vamos então ter duas funções racionais, que são o sentimento e o pensamento. Essa é uma função, uma sensação, que ela é mais comum em homens, né, por estar mais ligada aí à realidade concreta. São pessoas que são orientadas pelas percepções sensoriais, né, que vêm aí do objeto, vêm de fora. São pessoas que percebem e sentem através dos órgãos do sentido, são concretas, né? São práticas e costumam ser também pessoas mais ligadas aos detalhes, né? Pessoas que não deixam nada passar despercebido. Geralmente são pessoas que têm uma exacerbada percepção da realidade externa. Elas se apegam então aos prazeres externos, né? E tem um certo tipo de gozo aí com o objeto. Como características positivas, nós vamos ver então pessoas com bom gosto, né, com um toque mais refinado e que se vestem muito bem. São pessoas mais alegres, mais vivaz, mais enérgicas, né? É um tipo que tem uma boa percepção sensorial, ouvem e vê muitas coisas. Normalmente se adaptam a qualquer realidade concreta porque não conseguem seguir aí nenhuma regra, nenhuma fórmula ou juízo de valor. Acaba tendo aí um exacerbado liberalismo em relação às normas, né? Ao que é feio, ao que é belo, ao que é certo e ao que é errado, e acaba não cumprindo, né, determinadas regras. Em contrapartida a tudo isso, vão ser pessoas que fazem sacrifícios em prol do estilo, né, da beleza. Sabe aquelas pessoas que só usam se for de marca? Deixa de comer para manter as boas aparências? É mais ou menos por aí. Pessoas que costumam ter aí um vínculo sensual com o objeto. O amor é baseado na sensualidade. São pessoas que vão querer aproveitar ao máximo os prazeres da vida, almoçam pensando no que vai jantar, e isso acaba fazendo com que seus relacionamentos sejam supérfluos. Por quê? Porque ela só se relaciona enquanto o outro enquanto ela pode gozar, né, do que o outro oferece para ela. Quando essa sensação de prazer ela acaba abandonando o outro, né, ela descarta aí como se fosse um objeto. O pensar e o sentir, eles vão ser reprimidos da consciência. O sentimento e o pensamento, eles acabam ficando em segundo plano, reprimem as forças da intuição, né, as coisas que vêm de dentro, então parecem mais mórbidas, porque são pessoas que não estão, aliás, é função que não está no nível da realidade concreta. Dificilmente se apaixonam por uma única vez, porque elas estão sempre, né, com essas fortes sensações de prazer. Como são pessoas que se escondem atrás de objetos de valor, elas acabam se tornando pessoas um pouco mais insuportáveis, né? Pessoas fúteis. A neurose que se manifesta nesse tipo, ela é uma neurose mais obsessiva e a pessoa confunde a fantasia com a realidade por causa das forças intuitivas que se apresentam com caráter bizarro. Elas passam a ver e ouvir o que não está na realidade. É similar ao aspecto da paranoia. Quando estão em um relacionamento, por exemplo, são capazes de assumir uma postura mais ciumenta e muito desconfiada. A forma de compensação aqui, ela vai aparecer com os devaneios obsessivos, que assumem aspectos aí religiosos, né, supersticiosos, se tornam crédulos por ter essa intuição inferior muito primitiva. A Von Franz, ela diz que a intuição neste caso
ela se apresenta de forma mais sombria, sobre uma coisa mais tenebrosa, porque a intuição, sendo uma função inferior, ela age como se fosse um cachorro remexendo um balde de lixo. Como exemplo de pessoas, né, dessa tipologia, ela vai falar de um professor de ciências naturais que está ligado muito aos fatos concretos, né, e descarta outras possibilidades de olhar para o mesmo fenômeno de formas distintas e não respeita isso também. Agora eu vou falar então, vou abordar sobre o tipo intuição extrovertida. Na intuição extrovertida, nós vamos ter então uma função inferior à sensação introvertida e como função auxiliar nós vamos ter pensamento e sentimento, né, que são racionais. Esse é um tipo, né, de funcionamento mais comum em mulheres, né, porque a intuição ela é mais voltada aí para o campo social. Essa é uma função que ela costuma ser então muito confundida com a sensação, que é a qual a gente falou anteriormente. A intuição, né, a pessoa, o intuitivo extrovertido, ele normalmente se mostra como uma pessoa voltada para os objetos, né, mas a sua percepção, ela é inconsciente, porque a sensação, ela tá no nível mais inferior. Como esse é um processo inconsciente, fica mais difícil, então, da pessoa captar conscientemente de onde que vem, né, de onde que surge a natureza desses conteúdos. Normalmente são pessoas com grandes expectativas em relação ao futuro, estão sempre procurando aí novas possibilidades, né, e novas formas, né, de saídas na vida exterior. Como pontos positivos, nós vamos ver então uma pessoa com boa capacidade, né, de imaginar novas possibilidades, com personalidade mais criativa, com faro mais aguçado, né, uma facilidade de aprender coisas novas, são pessoas bastante entusiastas, lembram aí os coaches, né, uma positividade exacerbada, são grandes motivadores, né, de novos negócios e também descobridores de talentos. Por quê? Porque elas conseguem perceber as potencialidades das outras pessoas. Eu trouxe aqui um exemplo da Von Franz para a gente então assimilar como que acontece esse tipo de intuição. Ela diz que quando alguém fala que fareja um rato, é porque a sua intuição está dizendo que alguma coisa está errada. A pessoa ela não sabe o que é, mas ela sente que é, né? Sente que tem alguma coisa. Passado aí algum tempo, né, o rato ele sai então do buraco ali, né, da cartola. E aí a pessoa ela fala, olha só, eu não disse? Eu falei que tinha alguma coisa, né? Eu estava pressentindo que havia alguma coisa no ar. Nós vamos ver então pessoas intuitivas nos negócios, né? E a combinação do intuitivo e do pensamento às vezes pode levar a pessoa a um grande sucesso profissional. Porém, entretanto, todavia, né, são os famosos fogo de palha, né? Aquela pessoa que atiça, mas na hora que as coisas acontecem, elas dão para trás. Nunca se encontram em uma situação mais estável, né? Mais duradoura e bem fundada, né? Com validade aceita aí pela maioria. Por quê? Porque se sentem mais sufocadas com essas sensações aí estáveis. Vamos ver frequentemente esse tipo de pessoa dizendo que agora descobriu a virada da sua vida, né? Que agora encontrou aí o seu verdadeiro caminho, né? Mas isso não dura muito tempo, né? Isso dura muito pouco. São pessoas vagas, imprecisas, né? Elas são aquelas que inventa, mas não tira proveito das suas invenções. Normalmente quem ganha com o que ela inventou é o outro que pegou o bonde andando. São pessoas que criam aí a sua própria moral, afastando então a função pensamento e sentimento, e elas acreditam cegamente que tem aí o seu poder de intuição, né? E são muito fiel a isso, procuram profissões onde elas possam desenvolver múltiplas habilidades e mostrar o melhor de si. Mas não são estáveis, né? E duradouras em nenhuma organização. São pessoas que se acham acima dos outros na consciência, trata a sensação e o objeto percebido com superioridade, geralmente tem dificuldade em ser objetivo,
saem semeando sementes por tudo quanto é lado, né? Mas acabam não colhendo. São pessoas que têm dificuldades em lidar com o corpo concreto, com a estética, né? Com o autocuidado. Não percebem, por exemplo, quando elas estão cansadas. É preciso, então, um esgotamento maior para que, então, ela perceba isso. Além disso, elas não se dão conta que precisam comer, por exemplo. Passam horas sem se alimentar. Nós vamos ver esse tipo de funcionamento naqueles trabalhadores mais árduos, pessoas que estão sempre na ativa, né? Que elas não descansam nunca. No mundo inferior, a sensação ela vai ganhando força e ela acaba perturbando a consciência. Isso acontece porque a sensação ela traz informações da realidade que a intuição ela não quer enxergar. Com isso, vai passando então a pressentir, né, ou supor que sofre de alguma doença grave, que aparece aí em formas de sensações mais reprimidas da realidade. São pessoas que sentem uma sensibilidade maior às coisas concretas, a sensação aqui ela tem, como todas as outras funções inferiores, uma conotação mais mística. O tipo de neurose que vai se apresentar neste caso é a neurose obsessiva também, com exacerbados sintomas hipocondríacos. Uma maneira de se viver em harmonia seria então desenvolver, né, ou ao menos experimentar a função inferior, porque como disse a Von Franz, a função inferior ela é a porta para se experimentar as camadas mais profundas do nosso inconsciente. Os tipos introvertidos, eu resolvi fazer então uma aula diferente, eu vou fazer uma aula ao vivo. Então eu convido você para participar quinta-feira, dia 11 às 19 horas, quinta-feira é feriado. Então vocês vão acompanhar essa live lá no meu perfil do Instagram. Eu vou estar então abordando os tipos introvertidos e aproveitar para dar também uma introdução sobre os livros que eu li, né, para formar então essa jornada e as formas de estudos que eu utilizei também para poder aí compreender a psicologia analítica. Nesta live, eu também vou estar, então, respondendo as perguntas que eu recebi sobre sincronicidade e sombra. Essa vai ser uma aula, assim, complementar à jornada junguiana. Você vai receber aí no seu e-mail um link, né, no perfil aí, um link com o meu perfil, né, do Instagram, junto com a avaliação para você receber o certificado. Isso mesmo, quem quiser receber o certificado de participação, terá que fazer aí uma avaliação, é uma provinha bem simples, né, eu não pergunto nada que eu não tenha dito nas aulas, né, e por que eu pensei na avaliação? Eu fiz outro dia uma inscrição para participar de um evento que era de psicanálise. Mas era gratuito também, mas eu não conseguia acompanhar, porque em função dos horários, né, que as aulas elas iriam ser ao vivo e eu não conseguia acompanhar. Mas eu fui surpreendida quando eu recebi no meu e-mail o certificado do evento. Gente, eu entendo que o certificado, ele é muito bom para abater as horas complementares na faculdade, né? Mas eu não posso concordar com essa banalização, né? Não dessa forma. A imagem que eu quero passar da minha empresa e de mim também é uma imagem séria e comprometida, né? Eu não vou aí ficar distribuindo certificado para quem não aprendeu nada, para quem não assistiu, né? Tem que mostrar para mim que pelo menos assistiu ou leu alguma coisa, né? Não necessariamente ter assistido todas as aulas. Né? Essa empresa que forneceu esse certificado certamente perdeu a credibilidade comigo. Eu espero ter contribuído então de alguma forma, né, ou ao menos ter despertado o interesse de você pelo assunto. Um grande beijo e espero você na live de quinta-feira às 19 horas, né, horário de Brasília.